Olá, meu nome é Adriele e eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a atuação da odontologia na oncologia. A atuação da odontologia ela é ampla, ela é vasta, ela vai desde a prevenção até os cuidados pós-tratamento oncológico. Na prevenção, através da identificação dos pacientes pertencentes ao grupo de risco, como por exemplo os pacientes tabagistas e etilistas, informando e orientando esses pacientes sobre a relação entre esses hábitos nocivos e o surgimento do câncer de boca. Ainda na prevenção, na identificação das desordens potencialmente malignas, entre elas a leucoplasia, especialmente a leucoplasia verrucosa e as eritroplasias. Diante de lesões como essa, nós devemos realizar a biópsia. Os pacientes que apresentam as desordens potencialmente malignas, eles devem ser acompanhados. Nós devemos realizar a preservação. E o intervalo entre essas consultas vai variar de acordo com a evolução dessa lesão, com a história clínica desse paciente, de acordo com seus hábitos nocivos. Por exemplo, se esse paciente tem um hábito de tabagismo, nós devemos orientá-lo a cessar esse hábito. E uma outra medida que nós utilizamos é o grau de displasia, que é identificado através do exame de biópsia, do exame histopatológico. Todas essas informações vão nos ajudar a dizer o intervalo entre essas consultas de preservação dos pacientes com desordens potencialmente malignas. E no diagnóstico? Através da identificação de lesões suspeitas. Diante de lesões que apresentam evolução rápida, um crescimento rápido, lesões sangrantes, lesões que apresentam na sua superfície vasos sanguíneos, que quando os dentes estão inseridos nessa lesão, eles apresentam mobilidade, todas essas lesões devem ser biopsiadas. De maneira geral, nós realizamos biópsia em lesões que não cicatrizam dentro de 15 dias. E por que esse intervalo de 15 dias? Porque geralmente lesões benignas como afta, elas são autolimitantes e cicatrizam dentro de 7 a 10 dias. Então, como regra, nós realizamos biópsia em lesões que não cicatrizam dentro de 15 dias. A atuação da odontologia, ela é ampla, ela vai poder contribuir com todos os pacientes sob tratamento oncológico, independente do sítio acometido. Por exemplo, uma paciente com câncer de mama, que realizará uma quimioterapia com droga mucotóxica, ou seja, que é tóxica para a mucosa, ela provavelmente desenvolverá a mucosite oral. Então, nós vamos atuar prevenindo e minimizando essas lesões. A atuação da odontologia, ela é vasta, mas hoje eu vou focar mais nos pacientes com câncer na região de cabeça e pescoço, que é o carro-chefe da atuação da odontologia na oncologia. Nos pacientes com câncer na região de cabeça e pescoço, nós vamos atuar antes, durante e após a radioterapia. A radioterapia é a modalidade terapêutica mais empregada no tratamento de pacientes com câncer na região de cabeça e pescoço. Ela pode ser neoadjuvante, ou seja, antes do tratamento principal, adjuvante, após o tratamento principal, curativa, sendo ela a modalidade principal, ou paliativa, apenas para alívio dos sinais e sintomas. A radioterapia, assim como o tratamento, como a quimioterapia convencional, ou seja, o tratamento oncológico, ele vai agir principalmente sobre células com alta capacidade de proliferação, que é uma das características das células cancerosas. Então, células células normais que apresentam essa mesma características, elas acabam sendo afetadas pelo tratamento. Então, é muito comum esses pacientes desenvolverem efeitos colaterais na cavidade oral. E aqui, eu gostaria de chamar a atenção para a radioterapia. O osso irradiado, ele vai ser alterado. Ele vai ficar hipóxico, hiposselular e hipovascular. Então, diante de um processo infeccioso, ele não vai conseguir eliminar essa infecção, ele não vai cicatrizar, ocorrendo uma necrose, o que nós chamamos de osteoradionecrose. Então, nesses pacientes, nós vamos atuar antes da radioterapia, eliminando focos infecciosos.
como por exemplo, dentes com bolsa periodontal profunda, presença de cárie, resto radicular, remoção de tártaro. Nós vamos realizar o que nós chamamos de adequação do meio bucal. Nós vamos eliminar qualquer foco infeccioso e para que esse paciente possa posteriormente receber a radioterapia. E durante a radioterapia? Durante a radioterapia, nós vamos atuar prevenindo e minimizando os efeitos colaterais do tratamento na cavidade oral. Entre eles, nós temos a mucosite oral, que é uma lesão dolorosa, debilitante, que limita a fala, a mastigação, pode fazer com que o paciente pare de se alimentar, sendo necessário o uso de sonda nasoenterais, internações, e em alguns momentos também pode exigir a paralisação do tratamento radioterápico. E a paralisação do tratamento radioterápico fora do que foi planejado pode causar grandes prejuízos ao paciente. Um outro efeito colateral é que, quando as glândulas salivares estão inseridas no campo de radiação, pode ocorrer uma alteração na quantidade e na qualidade dessa saliva. E a saliva ela é muito importante para a manutenção da homeostase do ambiente bucal. Então, quando essa saliva encontra-se alterada, esse ambiente ele fica propício para micro-organismos oportunistas, entre eles a cândida. Então é muito comum e frequente nesses pacientes eles apresentarem a candidíase oral. Então a odontologia vai atuar minimizando e prevenindo a candidíase. Um outro efeito é o trismo, principalmente quando os músculos da mastigação envolvidos na abertura de boca estão inseridos no campo de radiação. Nesses pacientes, é muito importante o acompanhamento da odontologia para a manutenção da higiene oral, uma vez que esses pacientes vão ter dificuldade para manter essa higiene oral. E pós-radioterapia? Pós-radioterapia, a nossa atuação também vai ser prevenindo e minimizando os efeitos e sequelas tardias da radioterapia. Entre elas, a cárie de radiação, que é uma cárie de progressão rápida que acomete principalmente a cervical dos dentes. Nós removemos essa cárie e prescrevemos flúor para esses pacientes. Uma outra sequela, ou a pior sequela da radioterapia, é a osteoradionecrose. Como eu mencionei anteriormente, o osso irradiado ele pode ficar hipóxico, hipovascular e hiposselular. Então, diante de algum procedimento invasivo, como por exemplo uma extração, pode não ocorrer uma correta cicatrização daquele osso e sim uma necrose, que é a osteoradionecrose. E infelizmente nós não temos um tratamento padrão ouro para essa sequela. O que nós temos são alguns tratamentos e terapias que até têm trazido bons resultados, entre elas a oxigenação hiperbárica, a fotobiomodulação, a APDT, antibiótico-terapias, cirurgias. Então é por isso que a odontologia tem que agir de maneira preventiva para minimizar a probabilidade dessa doença. Entretanto, essa sequela ela pode acontecer de maneira espontânea, principalmente se esse osso irradiado recebeu altas doses de radioterapia. De uma outra maneira, eu gostaria de ressaltar também a atuação da odontologia nas doenças oncohematológicas, entre elas a leucemia. Nesses pacientes é muito comum eles receberem altas doses de quimioterapia. Então eles são pacientes que vão apresentar altos graus de mucosite oral. Então neles nós também vamos atuar prevenindo e minimizando as mucosites orais. E aqui eu destaco também o papel da odontologia no sentido de poder auxiliar no diagnóstico dessa doença, da leucemia. Isso porque a leucemia ela pode apresentar manifestações na cavidade oral, entre elas os infiltrados leucêmicos, que é caracterizado geralmente por um edema generalizado, uma gengiva sangrante. E diante de lesões como essa, nós solicitamos o hemograma e, caso ele esteja alterado, nós encaminhamos o paciente para o hematologista. É importante deixar claro que o dentista não trata câncer. Quem trata câncer é o médico.
A odontologia ela vai auxiliar, ela vai contribuir, ela vai ajudar, melhorar a qualidade de vida do paciente durante esse tratamento que é tão doloroso e debilitante para ele. Falando resumidamente do meu currículo, eu sou graduada em odontologia pela Universidade Iguaçu, UNIG, mestre em microbiologia aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente doutoranda em estomatologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e atuo como cirurgiã dentista e pesquisadora do Hospital do Câncer de Muriaé. Obrigada!